já peço que já fiquem aqui na frente, que a gente vai abrir agora para uma sessão de perguntas. Eu chamaria os demais palestrantes da manhã também, a Janaína, para estar aqui na frente, o Vicente, o Murilo, e está faltando quem? O Paulo. E a gente, então, está com o microfone aqui disponível para quem quiser fazer perguntas. Então, eu sou Thierry, eu apoio ao máximo a comunidade OpenStreetMap. Pergunto para o Rogério, esse sistema que você mostrou, ele está disponível para a comunidade, completamente aberto? Ainda não, ela está só na intranet, a gente baixou os dados do OSM. Porque a comunidade está se organizando muito hoje para catalogar, por exemplo, todos os dados de município que estão disponíveis. Então, estamos fazendo um mutirão para importar dados de endereços abertos que estão disponíveis nos municípios para o OpenStreetMap. Porque para melhorar a parte de geocode. Mas tem muitos dados que estão disponíveis, mas é um trabalho enorme de catalogação, de entrar em contato com os diferentes órgãos, etc. Então, é um trabalho grande. Se vocês já fizeram esse trabalho de varrer onde estão dados disponíveis, interessa muito para a comunidade OpenStreetMap, de saber disso talvez mais facilmente através de vocês, de receber esses dados, de fazer um trabalho de importação. Na verdade, esse exemplo é para mostrar até lá na diretoria de Geociências, né, como é importante. A gente está tratando também com o OSM, né, com vocês da comunidade, e o IBGE e outros órgãos também, fazendo essa relação de mão dupla, né, pegando dado lá e vocês pegando dado da gente. Então, é para mostrar como a gente integra fácil isso. Entendeu? Legal. Bom, meu nome é Sidney, sou do grupo QGIS Brasil, que dá o suporte à comunidade de usuários do QGIS no Brasil. E eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, que eu gostei muito dessa adaptação, desse cliente leve que vocês montaram sobre o QGIS, né? E eu queria saber se está disponível para qualquer usuário, se dá para baixar já esse recurso. O plugin do PG Hydro. Isto. Sim. O plugin é aquela interface que vocês criaram também. Ele cria um menu, etc. Você importa por dentro daquele ambiente do QGIS, né? Você busca lá, você encontra por lá. QGIS mais leve que você encontra o plugin pelo aquele ambiente do QGIS de busca de plugins, né? Ou pelo GitHub, que está lá também toda a constituição, os códigos, aí um pouco de explicação do manual. Já está no Git. Está no Git. O Alexandre Amorim, eu acho que ele deve ter até feito contato com vocês aqui, porque ele é bem envolvido também com o pessoal do QGIS aqui no Brasil. Porque ele está fora. A comunidade é tão grande que, na verdade, a gente não mas conhece. ele acho que ele buscou direitinho esse caminho para ficar tudo bem claro, bem aberto, e ele disponibilizou bem. O plugin já foi submetido para aprovação no projeto QGIS? Eu acho que sim, porque quando você faz a busca, aparece lá. Está disponível, entendeu? É porque foi liberado, né? Não, é que lá tem níveis, né? Pode ser, aí eu já não estou por fora, porque é ele que ele que trabalhou, eu não trabalhei com ele junto nisso, então... Mas já está no repositório. Tá, eu posso passar o contato dele, você pode fazer as perguntas para ele. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Nada. Bom dia a todos. Meu nome é Carlos, eu sou da CPRM. Vou até pegar um gancho na pergunta do Sidney, que na realidade não é necessariamente em cima do plugin, mas é em cima do algoritmo de geração de autobacias. Eu até vendo o seu trabalho, foi um déjà vu para mim, porque eu trabalhei no IEMA entre 2007 e 2010. E na época que eu estava saindo, a gente começou a fazer essa questão de balanço hídrico usando PLs no PostgreSQL. Então, assim, eu fui lembrando de todo esse processo que a gente começou lá no IEMA. Saí, obviamente, muito antes dele. O IEMA é lá do Rio, né? Não, Espírito Santo. Espírito Santo, tá. Isso. Porque tem vários estados parceiros do Alexandre, vamos dizer assim, que ele correu atrás dos estados. Né? No Rio é o INEA agora. Isso, né? isso. Então, assim, a minha pergunta é até muito mais relacionada à questão do algoritmo de autobacias, porque eu até conversando com um colega meu, geólogo aqui, a gente vislumbrou isso
não necessariamente para fazer a contagem da vazão a montante, mas seria interessante para poder, por exemplo, fazer cálculo de proveniência de sedimentos para cálculo de anomalias geoquímicas. Então, eu comecei a visualizar isso porque a gente pretende levar alguns processos de geoquímica na nuvem. Exato. E aí, como você já respondeu para ele de que o código está no GitHub, eu emendo a pergunta se esse cálculo de geração de autobacias, ele também está disponível, e se eu consigo chegar, por exemplo, a bacias com até 100 km². Tudo. Você chega até o nível da sua base hidrográfica. Se for um escalão para 5.000 de base hidrográfica que você tiver, de alguma região pequena, você vai trabalhar em cima dela. Entendeu? Agora, e a questão do tal do modelo hidrologicamente consistente, né? Que eu me lembro que há 10 anos atrás que tinha essa questão que você precisava retificar o DEM para poder gerar o... Todo o processo está lá dentro. Ah, legal. Usando aquelas ferramentas, o tal DEM, usando o GRASS, usando... Todo o procedimento que ele criou foi usando essas ferramentas livres. Está tudo agregado. Hoje é um pacotão completo ali. Entendi. Tá Interessante. Legal. Novamente, mais informação, eu passo para vocês o e-mail dele. Tá, alexandre.teixeira@ana.gov.br, tá? Ele está lá fora no Canadá fazendo uma pós lá, mas ele está direto em contato com a gente. E ele mesmo falou, olha, Paulo, o que tiver de questionamento lá no evento, passa o meu e-mail que a gente conversa. Tá? Mas assim, está o pacotão completo, ele fez de tudo para deixar mais acessível, né, possível. E assim, é interessantíssimo, porque a gente lá na ANA não mexe, tem um setor que trabalha com sedimentos, né, na parte de sedimento de suspensão, né, então é possível modelar isso, mas nunca nos procuraram, nunca tiveram essa ideia, né, de também trabalhar assim. Mas só aquela parte de área-fonte, que no passado, quando trabalhei na ANEEL, a gente trabalhou com isso, a gente mapeava as áreas-fontes potencialmente produtoras de sedimento. E hoje é tranquilo. Você quer falar, Faulkner? Porque ele é das antigas lá, na época que eu podia ter e-mail com qualquer jeito. Né? Então é Alexandre.amorim. Hoje é só o primeiro e último nome. Ele é na época que... Tem e-mail lá que é zé@ana.br. Vai brincar. É o mesmo, que ele é Alexandre de Amorim Teixeira? Meu nome é Luiz, do IBAMA. A minha pergunta, qualquer um de vocês pode ficar à vontade de responder. Tá? A gente vê alguns projetos que vocês usam, né, de ferramenta livre, que praticamente é o coração. Né? Se parar de bater, acabou. Então, vamos lá. Eu não sei se, no caso do CAR, os processamentos de cruzamento com essas bases de polígono é feito no PostGIS, ou se é feito no GeoTools. E, no caso, bem claro, né, que o Murilo, né, já conhece bastante tempo o trabalho. A pergunta é, o quanto vocês estão reportando a esses projetos, os problemas que vocês estão tendo, e se vocês estão vendo, se até agora vocês estão usando algo que está pronto, e o futuro? Vocês também veem condição de colocar as coisas novas para atender vocês e compartilhar isso, e uma vez entendendo que nós somos governo, a gente não compartilha, a gente tem obrigação de compartilhar. A gente depende do ambiente. Ora, os cálculos são feitos direto via banco, realmente. Ora eles são salvos, ora eles são consumidos só naquele momento, porque é dinâmico, não vale a pena salvar. Ora, ele é feito por GeoTools também. E hoje, eu acho que esse vai ser uma das grandes contribuições que a universidade já vem disponibilizando à medida que ela vai melhorando, que ela vai corrigindo, ela vem disponibilizando naquele Git que está colocado lá para a comunidade, né, disponibilizando erros detectados, disponibilizando melhores formas de se processar determinado dado, né? E eu acho que a grande contribuição ainda está em homologação, mas vai ser essa ferramenta da CalcCAR, porque eles conseguiram desenvolver uma forma de clusterização dos dados, tudo com plataforma livre, com software livre, enfim, e conseguiram ganhar em performance mais de 70% do tempo de processamento desses cálculos, né? Então, eu não conheço a fundo exatamente como funciona,
mas a gente está em homologação da funcionalidade para verificar para o usuário, né, se realmente está respondendo melhor, se os cálculos estão saindo de forma correta, e aí a gente vai disponibilizar ao público e é evidente que eles vão disponibilizar também a lógica, né, do que foi feito para a clusterização desses cálculos, cálculo, dimensionamento dos nodes, para como vai dar essa resposta, quando chamar a próxima máquina, né? Enfim, eu acho que talvez seja assim, uma grande contribuição, porque eu acho que dos bancos de dados que a gente vem conversando aqui essa manhã, enfim, o SICAR talvez seja o mais complexo e com maior volume de cruzamento, tanto de insumos quanto de dados declarados, né? E a verificação, cálculo, validação entre isso e o armazenamento dessa informação para tomada de decisão depois, né? E isso vem sendo organizado dentro do Git do LEMAF, já tem bastante coisa, e com certeza eu acho que essa parte dos cálculos das informações, né, aí desenvolvida por eles aí para essa próxima fase vai ser uma grande contribuição. Isso é muito legal, porque, como eu falei, fica bem à vontade para responder. Então, a maneira melhor de usar a ferramenta que você está trabalhando, foi o que você falou, boas práticas, a gente chama. A gente usa muito a palavra Power User, que é exatamente o papel que vocês estão fazendo. E eu queria ver aqui, com o GeoTools, eles estão trabalhando no projeto do GeoTools, ou se, no caso do PostGIS, estão colaborando, reportando ao projeto PostGIS, para que aquilo ali também sirva para os outros. Está nesse sentido. Sim, ambos, né, os dois. Eles reportam tanto para as operações banco mesmo, né, quanto quando é desenvolvido, é detectado algum problema no comportamento de alguma GeoTool, eles também registram e reportam. Vou passar aqui para a Karine. Inclusive ajudam a solucionar também. Às vezes eles veem possíveis caminhos de solução e ajudam, junto com outros programadores, a solucionar também. Isso, comenta. Então, meu nome é Karine, queria parabenizar primeiro, né, pelas apresentações, foram excelentes todas. E eu queria perguntar para o Murilo essa questão da experiência com a Amazon. Eu queria entender um pouco que tipo de processamento que vocês estão fazendo na Amazon, como que vocês contrataram esse serviço, como foi estimado, né, essa contratação e o futuro disso, né, como que vocês esperam manter isso ao longo desse projeto. Tá, eu represento a Santiago Sintra Consultoria, que é a empresa que presta serviços para o estado do Pará, né, para a SEMAS. E, assim, como eu falei, não fica viável, né, pela quantidade de informações, não ter uma solução na nuvem e que está próxima ao dado onde ele está disponibilizado, né? Então, é importante ressaltar isso. Então, a gente, de acordo com o número de imagens que a gente tem para processar, a gente aloca instâncias de processamento dinamicamente e, à medida que a gente termina o processamento, a gente desaloca essas instâncias. Para o Estado que fez a contratação do serviço, isso é totalmente transparente, porque o que a gente se compromete é entregar a informação com aquela periodicidade. Então, o Estado ele não tem um custo dinâmico de acordo com o número de imagens, ou o custo do Estado é fixo de acordo com a área que foi contratada. Então, o Estado não tem. O que a gente garante, então, é que, independente do número de imagens disponíveis, que a gente tenha um comprometimento de ter a cobertura diária, a gente vai processar as imagens e entregar as informações. Então, o Estado ele não tem essa preocupação se tiver mais servidores ou tiver que aumentar a capacidade do banco de dados. E com relação às imagens, aí até o Vicente pode complementar, mas o que eu falei, as pessoas do Estado não precisam baixar as imagens, mas elas têm total autonomia, né, e liberdade para acessar e fazer o download das imagens, como o Vicente falou que o processo de licenciamento é um processo diário, né? Então, hoje, para ele dar o licenciamento, você quer complementar, Vicente? Sim, aquilo que nós expomos, né? Para um determinado alvo, né? E as ferramentas estão lá, baixo o polígono, faço ainda, né?
E aí o sistema me apresenta tudo que há de disponibilidade naquela data para eu poder utilizar. Utilizo as ferramentas, na verdade eu tenho lá um software já dentro para eu fazer todo o meu geoprocessamento, né, e concluir uma análise já para esse subsídio ao licenciamento, né. Bem legal mesmo, bem prático. Marcos Faulkner, da ANA. Eu queria perguntar para o Rogério, do IBGE, né? Eu administro o nosso nó próprio, que a gente tem da ANA na Indy, né? E são duas perguntas, na verdade. A primeira é sobre o visualizador, né? No nosso caso, nós publicamos os nossos serviços usando o ArcGIS Server, e realmente esse novo visualizador que vocês prevêem lançar, ele vai ajudar muito, porque hoje em dia a gente tem que fazer camada por camada, WMS, e realmente, quando a gente publica, por exemplo, na ANA, a gente pega do SNIR, a gente publica um pacotão de camadas, né, e aí depois, quando eu vou na Índia, eu tenho que publicar com a numeração inversa do que a numeração que o meu WMS gera, né. E eu queria saber se nesse simpósio, até ontem mandei um resumo para o simpósio, queria saber se ele vai ser lançado já ou ele vai ser só apresentado. E a segunda é do GeoNetwork. Na ANA eu instalei lá também para testes o 3.2, que já tinha português, mas eu estou com um problema na acentuação, no código, né, na parte da acentuação do código. Eu queria saber qual a versão nova, né, da 3 para frente que vocês instalaram, e se estão com esse mesmo problema, ou se tem já alguma outra que vocês já conseguiram resolver. Então, a gente está até com o pessoal que trabalha direto, técnico aqui, que tem a Maria Tereza, está bem ali do lado ali. A Tereza Carnevale, entendeu? A gente pode depois trocar uma figurinha lá, até porque a gente está fazendo esse teste lá interno, de repente melhorar agora fazendo com vocês. Então a gente pode detalhar isso tudo ali fora, acho que é melhor, que tem um bocado de coisa que tem que te passar. Tá? Em relação ao visualizador novo, a intenção é essa, é sempre usar os serviços, né, baseados no OGC, para que a gente não tenha problema de interoperabilidade. Então, com esse novo serviço, você seguindo lá as especificações, vamos lá do Get Capability, a gente vai conseguir visualizar todas as suas camadas, sem problemas. Tá? Bom, é a segunda vez que eu estou no microfone, né? Mas é uma pergunta rápida, até foi motivo aqui de brincadeira minha com o Álvaro, meu colega aqui. Perguntar para os colegas do IBGE, se vocês puderem, na realidade, dar um detalhamento um pouquinho maior na utilização do framework Django, no desenvolvimento dessas aplicações aí da Indy. Então, na verdade, aquilo que a gente apresentou para vocês são prospecções que a gente está fazendo internamente, né? Como a gente produz muito dado, né? Muito dado GEL, então a gente pegou os dados lá das coordenações, nós temos 5 coordenações que produzem dados GEL direto, então a gente pegou os dados das coordenações, pegamos também de outras diretorias, como diretoria de pesquisa, pegamos também dados do OpenStreetMap para fazer justamente esses testes usando o Django REST Framework. Então, a gente criou uma API, na verdade, baseada em REST, só que ela ela se autodescreve, as APIs, porque ela utiliza um método do protocolo HTTP chamado Options, para poder você ter o detalhamento daquela camada. Então, tu pega uma camada ali, você pega ali um Options, por exemplo, você vê tudo que você pode fazer naquela camada. Então, operação espacial, quais são os atributos, né, tudo em tempo de execução. Então, isso é uma coisa interna que a gente está levando, né, para o SIND, que aí dentro do SIND isso vai ser debatido, né, e se vier a gerar um novo padrão, a gente vai disponibilizar como padrão da Indy. Mas tem todo, internamente, eu digo a você que está funcionando muito bem. Entendeu? Tá, e isso envolve também a questão do uso espacial, do GEL Django, né? Sim, porque sim. O próprio REST Framework, ele não tem uma API espacial dela. Você tem que instalar o segundo plugin para poder permitir a serialização do dado espacial. E é uma notícia bem interessante, saber que esses padrões do Django podem ser utilizados até por essa questão de você ter requisitos mínimos para distribuir para os entes que não dispõem de muitos recursos, né? E é uma coisa que me chamou a atenção, porque é a primeira vez que a gente vê Django dentro de utilização de APIs espaciais para servir dados espaciais. A parte de banco de dados do Django é excelente, inclusive a parte espacial. Então, tudo já está embutido lá. Então, o que a gente faz é utilizar aquilo ali, que faz conexão com Postgres, no caso, né, e funciona muito bem. Tá? Eu recomendo, que é uma ferramenta muito boa e estável.
Bom dia, eu sou Alan da Embrapa. Parabéns pela apresentação de todos. É bom estar aqui numa comunidade que a gente se identifica tanto, a gente está perto dos colegas, que a gente acaba interagindo com todos esses sistemas indiretamente, e hoje a gente está aqui junto, é bem legal isso. Tem uma pergunta para a Janaína e outra para o Vicente e para o Murilo. Janaína primeiro. Janaína, já ouvi de vários colegas que quiseram baixar a base do CAR toda, né? Que tiveram que baixar município por município. Teve gente que colocou 2, 3 estagiários para baixar município por município. Pergunta: vocês têm hoje, ou têm planos de abrir um servidor WMS para que todo mundo possa ter acesso? Sim, a gente está com a informação já estruturada no padrão OGC e a gente já tem WMS e WFS, mas é recente, tem 30 dias mais ou menos. Já está aberto? Já tem o endereço e a gente já está fazendo os testes, né? Porque às vezes dá algum erro, alguma camada cai, porque são dados complexos, principalmente app. A gente está tendo problema de processamento quando chamam app, né, pelo WMS para o WFS. Mas a gente está inclusive, fazendo essa descrição bem detalhada mesmo, da simplificação de algumas feições, né, e pedindo, alertando ao usuário de que está lá no serviço, mas se quiser ir lá no município para baixar o dado real, né, como realmente ele foi declarado, porque tem área de preservação permanente na região serrana do Rio, por exemplo, ou Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, que a hidrografia eles declaram com muito detalhezinho, assim, aí fica muito pesado para conseguir abrir direto, né? Mas a gente já tem o padrão estruturado, e há um mês, mais ou menos, a gente está com o endereço já WMS e WFS para disponibilização, e a gente está com instituições parceiras ainda fazendo os testes, verificando os erros, para dar uma melhorada, e agora trabalhando nessa questão da descrição, da simplificação das feições, para tornar mais rápido. Muito bom, obrigado. Agora para o Vicente e para o Murilo. Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado no meio da apresentação de vocês, então não sei se vocês falaram disso. E eu também não sou muito dessa área, mas eu fiquei curioso para saber se aquela classificação que vocês fazem diária, né, se é totalmente automática, e o quão acurado é isso, né? E segunda pergunta, vocês estão usando a Amazon? Fiquei curioso para saber se vocês cogitaram usar o Google Earth Engine. Tá, sobre a tecnologia, o Murilo vai falar, mas então, essa classificação, ela está sendo feita desde 2008, né? E esse produto vetorial, passando aí por, de 2011, anualmente, né, até chegar a 2016, e isso é um insumo para alimentar a base do CAR, inclusive no módulo de inscrição, né? E aí nós temos a questão da disponibilidade. A gente sabe dessa dificuldade que alguns municípios têm, mas aí a gente faz os recortes desse banco e disponibiliza, que aí fica mais leve um pouco, mas nós costumamos fazer isso, até que se implemente, mas daqui a pouquinho já vai estar resolvendo. Explicação. Cassinha. Bom, com relação ao processamento, ele é automático, mas nós temos ferramentas de controle amostral de qualidade que a gente visa garantir aí no mínimo 80% de assertividade aí nos resultados dos alertas entregues. Com relação ao Google Earth Engine, ele é bastante interessante, tem bastante gente usando. A vantagem da AWS, pode ser uma vantagem, uma desvantagem, dependendo do ponto de vista, mas é que você consegue ir ali mais a fundo, mais baixo nível mesmo, e colocar coisas mais customizadas, coisas que às vezes no Google Earth Engine você não tem tanta flexibilidade. Então, ao mesmo tempo que é um overhead, porque você tem que... Você tem o root. Isso. Então, dá para você fazer coisas mais avançadas, mas para isso você precisa de uma equipe também mais focada aí, né? Trabalhando. Legal. Obrigado. Oi, boa tarde. Meu nome é Luiz Fernando, eu trabalho no DENIT. E a minha pergunta é para a mesa, na verdade.
Eu vi muitas aplicações aqui sendo apresentadas com conceitos de microserviço e eu queria saber como que está funcionando esse relacionamento, que quase todo mundo que falou que usa microserviço, mas ele, por definição, tem um banco próprio. Só que todo mundo também está usando aí o PostGIS, então eu queria saber como que funciona a integração desses componentes. Como que cada componente atua, como que vocês têm resolvido esse problema e quais são os principais desafios para quem quer migrar uma base estruturada, relacional, para uma base em microserviços distribuída. Bom, a gente trabalha com microserviços, a gente tem esses conceitos aí de camadas de processamento. Então a gente divide os processamentos de acordo com os tipos de processamento que a gente precisa executar. Com relação à migração do banco, né, você falou de migrar o banco de uma estrutura local para a nuvem, seria isso? Sair do relacional e ir para o distribuído, porque o microserviço, por definição, cada serviço tem o seu banco. Sim. E aí eu queria saber como que vocês resolveram esse problema para colocar tudo num PostGIS relacional, como que funciona isso. Uhum. É isso que eu queria saber, como que é o papel de cada estrutura do banco. Bom, vou comentar da parte aqui dos alertas, aí se a Janaína quiser comentar depois. Então, para a parte dos alertas, até uma pergunta que o Luiz tinha feito, realmente chega um momento que você começa a gerar muita informação, né? O banco de dados começa a ficar com bastante informação. A gente dá para escalar o banco de dados verticalmente, mas não é o ideal, né? Então, o que a gente faz é fazer algumas operações mais leves no banco de dados, intersects, por exemplo, e as operações pesadas a gente traz para a aplicação e escala horizontalmente. Para os microserviços, geralmente a gente usa o Kubernetes. Então e os bancos não são tão pesados assim. Os bancos são, quando a gente faz serviço, por exemplo, um serviço de validação de coordenadas ou um serviço de dados do usuário. Então são bancos de dados mais leves. Então isso para a gente é tranquilo assim a gente escalar isso. Agora, como eu comentei, quando a gente tem um banco de dados que tem informações muito pesadas, a gente procura trazer para a camada de aplicação para a gente conseguir escalar horizontalmente. A gente tem um banco de dados com estrutura vertical mesmo, relacional, né? Mas para alguns tipos de processamento que isso fica muito pesado e cai muito a performance no banco, aí a gente tem a horizontalização disso em serviços próprios, dependendo da complexidade, principalmente quando são cruzamentos, né, ou interpretações para geração de alertas também, mas alertas dentro da análise da validação do cadastro. No caso do SICAR, a gente tem as duas coisas, né, e agora cada vez mais, por conta do ambiente da análise, principalmente, porque a gente está na atividade da implantação assistida, né, instalando o módulo de análise em todos os estados, e a grande maioria deles, exceto 5 estados, o Pará é um dos 5, eles não têm infraestrutura própria, as unidades da federação. Então, eles rodam tudo na nossa infra. Né? E a gente também não usa nuvem, a gente tem um data center próprio, físico, realmente. Né? Então, a gente está horizontalizando alguns procedimentos e tornando em microserviços esses cálculos, né, para determinados processamentos, mas a estrutura geral da informação tem um banco relacional estruturado. Como eu comentei do Kubernetes, então a gente usa também ferramentas de deploy automático, né, o Jenkins, por exemplo. Então, e tudo que a gente cria na AWS, a gente usa templates. Então, isso facilita a gestão, né, os deploys automatizados. Então, para fazer a gestão dos microserviços, que fica bem mais fácil você fazer a gestão dessa forma. Alô? Obrigado. Funcionou. Não, meu nome é Pinheiro da Nexus era para o Murilo, mas já foi
feita a pergunta, está respondida. Eu não sei se vocês têm alguma documentação, não sei, com o acordo que vocês fizeram lá com o Pará, com o Vicente, mas seria, se vocês têm alguma documentação sobre essa parte que vocês têm desenvolvido, ou mesmo do código-fonte que foi desenvolvido, mas foi respondido praticamente. Mas eu só queria fazer uma colocação, que eu sou novo no FOSS4G, e foi pela segunda vez que eu tive presente. Eu acho excelente a apresentação, um altíssimo nível de vocês, a apresentação de todos. Eu só acho que vocês tinham que estar mais... Eu tive só 2 vezes presente no FOSS4G, mas eu acho que vocês deviam estar mais presentes, todos vocês aí, porque o que eu conheci foi o Alexandre, o Luiz aí que nós encontramos, e agora o Daniel. Mundial, né? Eu digo o FOSS4G mundial, né? Eu acho que a presença brasileira, eu tive lá presente por uma iniciativa própria, mas deveria estar bem mais forte pela qualidade do que eu estou vendo aqui, do que eu vi lá. É só isso, obrigado. Vai ter o próximo não, mas em breve, na Argentina, acho que um FOSS4G mais próximo aqui, aí fica mais fácil, mais barato. E a gente quer ver se organiza também o FOSS4G Brasil, talvez daqui a 2 anos, estamos pensando nisso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu queria só fazer um comentário para um dado que foi apresentado aqui pelo Vicente em relação ao domínio dos desmatamentos, ao domínio territorial onde estão ocorrendo os desmatamentos. Há uma questão de interpretação sobre de quem é a responsabilidade dos desmatamentos que ocorrem em assentamentos, em projetos de assentamento. Segundo o Código Florestal, segundo a LC 140, é dever de fiscalizar aquele que tem o dever de licenciar. E o licenciamento nos assentamentos, na minha interpretação do Código Florestal, é dever do Estado, do órgão estadual do meio ambiente, da unidade da federação. Então, aqueles 70% de desmatamentos que estariam atribuídos à esfera federal, na minha interpretação, metade daquilo que está em assentamento seria de competência de fiscalização do Estado. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Deixa eu reforçar aquilo que eu falei, que o Estado do Pará não se dirime de responsabilidades. Claro que aqui a gente está atuando. É só para a gente poder espacializar e ver onde está incidindo. Né? Para saber quando a gente está com zonamento ecológico e econômico, nós estamos espacializando e vendo onde é que está incidindo, e exatamente fazer parcerias para que juntos, como aconteceu até na APA Triunfo do Xingu, que é do Estado, mas a parceria com o IBAMA foi lá e foi eficiente, entendeu? Mas essa espacialização, ela é bem importante para a gente poder situar, espacializar e ver essa ação, né? Onde é que a gente vai fazer essa atuação, entendeu? Mas não de maneira, nós vamos, sempre em parceria, inclusive, que a gente Deixa eu aproveitar aqui para fazer um convite, né? O Estado do Pará está fazendo 10 anos de cadastro ambiental rural. Nós somos precursores, você sabe disso, e lá de 2007 a legislação, e implementado em 2008, a partir de lá, com o sistema próprio e tal. Hoje nós já migramos para o SICAR em 2016, hoje nós estamos com próximo de 200 mil cadastros na base, já chegamos a 75%, não é, da área cadastrável do Estado, aí como uma eficiência bem interessante, parabenizando, portanto, quem faz o cara, não é? E nós, atores aí que analisamos. Não é? Mas aí, acho que deve estar ainda, vocês vão estar recebendo uns convites aí para essa festa, né? Participar da festa. A gente já estourou nosso tempo, mas uma última pergunta aqui da Isabel. Alô. A minha pergunta é para o pessoal da SEMA e também para o Serviço Florestal. É uma aplicação bem prática, que nós estamos numa dúvida. Eu sou da Superintendência do Pará, do IBAMA, lá em Belém. Né? Então, tem chegado alguns processos lá para a gente, pessoal questionando, porque agora com essa questão dos bancos, das agências bancárias fazerem cruzamento com os dados do CAR, né, e de embargos, eles estão travando muito financiamento. E o pessoal que é prejudicado está entrando lá na superintendência com recurso para
para que seja informado que o embargo não está na área dele. Só que a questão está passando pelo fato de, às vezes, no CAR, a sobreposição é mínima. Mas, sendo mínima, se for 0,00 hectares, ele já trava o lar. E aí eles chegam com a gente querendo que a gente resolva a questão. Só que, normalmente, o embargo é feito em cima do limite do CAR do cidadão que foi lá. Né? Então, se tem alguma sobreposiçãozinha depois com o outro lá, que é o outro que está sendo prejudicado, né? Aí o que a gente tem feito? A gente tem orientado para ele ir na SEMA, fazer questionamento junto com a SEMA, para ver se corrige isso aí. Mas não sei, porque, na verdade, como você falou agora, que estão trabalhando praticamente junto, né? Serviço Florestal e a SEMA. Para quem a gente deve encaminhar esses questionamentos? Vou até ficar pertinho dele aqui. O que acontece? São dois aspectos. A gente tem os filtros automáticos, que são os filtros automáticos do sistema federal, e que eles também são parametrizáveis. Então, assim, a gente solta um comunicado nacional SICAR dizendo, pessoal, vamos ligar os filtros automáticos, que vão cruzar dessa forma, dessa forma, dessa forma, com tais limites de tolerância. No caso da base de embargos, não tem limite de tolerância. Encostou, alertou. Né? Às vezes, o embargo é aquele que o fiscal pega o ponto e fica aquele hexágono, né? do 6 e pouco, 0,6 e pouco hectares. Né? Aquele hexágono assim. Aí o hexágono pega, encosta no do vizinho e alerta a pendência. A base de filtros automáticos, ela é informativa. Né? Assim, se o banco olha ali, e inclusive a gente fez questão desde sempre lá, tanto a restrição quanto o alerta da pendência, né? Quando o cadastro realmente muda a condição dele para pendente, ela fica lá exatamente a área que está de sobreposição, de cruzamento. Aí, às vezes, o banco pega o demonstrativo ali, olha, é 0,00001 hectare, como a gente já pegou uma situação em Rondônia uma vez. Né? E o banco, não, vou restringir o financiamento. Às vezes, o comportamento do banco, ele está procurando uma desculpa para restringir o financiamento. Mas, assim, a resolução disso passa por dois aspectos. Um, que a gente já está trabalhando junto com o IBAMA, que é para melhorar essas bases. Né? Então, hoje a gente já tem, batizou de ARSA, que é um ambiente em que a gente faz uma pré-validação de geometria e faz um ensaio com aquela base. Antes de atualizar ela para o usuário, a gente faz um ensaio para ver o nível de impacto, quando a gente atualizar essa base. Né? A base de embargos é uma base dinâmica, né? E que tem embargo que já foi cancelado realmente, que precisa já foi, enfim, resolvido o processo de embargo daquela situação e precisa realmente ter um filtro. Tem um filtro do tipo de embargo também, que às vezes o embargo não é relacionado à APP, reserva legal, às vezes nem desmatamento, às vezes é uma atividade sem licença, e o embargo está lá na base e acaba fazendo um cruzamento que causa algum tipo de restrição para o usuário, para o proprietário. Né? Mas o que a gente recomenda é que, no caso de qualquer instituição, todos nós temos, inclusive essa coisa da fiscalização, enfim, apesar da 140 ter organizado mais a parte do licenciamento em si, essa parte de atendimento ao público, de gestão ambiental, o próprio papel de fiscalização que todos nós temos, né, podendo pecar aí até pela prevaricação, né? Mas a gente pede que, por exemplo, se o IBAMA, lá na SUPES, recebe um cidadão dizendo, olha, esse embargo não é meu, mas está caindo no imóvel. Qualquer comunicação que o IBAMA faça, um despacho simples que o IBAMA faça, informando que realmente não está em cima desse cara, não. Está em cima de outro, conforme o processo tal. De 3 linhas, resolve a vida dele. Então, assim, o que a gente sempre pede, sempre apela, toda vez que a gente responde, mesmo oficialmente, é que todos nós façamos uso da ferramenta de gestão. Né? Assim, se o cidadão procurou a SUPES do IBAMA e você está vendo que é algo que não corresponde a ele, que seja, né, feita uma comunicação simples, um despacho, um ofício, enfim, informando que realmente não. Agora, assim, a mudança de situação dele, de, por exemplo, ativo para pendente, foi automática. Para ele retornar ao ativo, aí realmente é só a SEMA do Pará.
porque isso enseja uma ação dentro do módulo de análise, para que o analista retire a pendência e justifique, e aí sim a situação dele atualiza para o ativo. E aí, por integração, como a SEMAS do Pará ela tem infraestrutura própria, né, eles, aí, durante todas as noites, as ações que eles fizeram ao longo do dia da análise, integra com o federal e atualiza o status no federal. Né? Se ocorrer de ter um status de ativo no Estado e um status de pendente no federal, aí é uma questão de erro, já aconteceu algumas vezes, e aí a gente procede à correção. Hoje já está funcionando normalmente. As integrações também das alterações de situação pelos filtros estão funcionando. Isso. Isso que foi colocado, a espacialização, a gente reforça que ele tem disponível também o demonstrativo do imóvel. Né? Ali ele vai ter a área, ele vai ter, e tem a geometria, onde ele localiza. Né? E essa questão da mudança do estado, através do PRA, né? Ele vai apresentar a justificativa dele, vai ser analisado, e ele é priorizado para análise, como ela falou, priorizado para análise, e a gente analisa, e essa mudança do status voltando para o ativo é um procedimento que a gente faz atendendo todas essas demandas que vão acontecer aí de embargo. Né? Bom, pessoal, a gente vai encerrar, já são 20 para 1. Às 14 horas a gente está voltando com a sessão da tarde, que tem muita coisa interessante. Obrigado pela participação de todos até aqui.